Bom, vamos lá. Esse é o quadro Momento Bolsa, onde eu vou te trazer as principais notícias da semana sobre economia, como elas podem impactar os nossos investimentos e te trazer semanalmente os movimentos que eu faço de compra e venda das ações, o raciocínio por trás e uma ideia de preço teto, onde você vai poder ver comigo se a ação está cara, está barata. Esse é um novo quadro semanal que pode ajudar você a tomar boas decisões e aqui eu vou te mostrar na prática as ações que eu compro, a quantidade que eu compro. Mas antes eu quero te pedir que, se esse conteúdo te agregar, não deixe de virar inscrito aqui no canal e ficar por dentro dos meus próximos vídeos, que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda para você. Além disso, se você tem alguma dúvida que te impede a começar a investir ou que te causa medo, não esqueça de deixar como sugestão aí no comentário rapidinho, que pode acabar se tornando uma ideia de vídeo e eu posso te ajudar com isso. Bom, mas vamos pro vídeo. O que você acha dessas notícias? Ibovespa supera ouro como o melhor investimento do mês. Bolsa tem a maior alta mensal em 5 anos. Fundos imobiliários renovam recorde. Com toda essa notícia, será que ainda tem espaço para investimento na Bolsa de Valores? É possível ainda comprar alguma ação que vai trazer retorno? Com essas notícias a gente vê a euforia do mercado e como o otimismo pelas ações brasileiras está muito grande. E essas subidas extremamente expressivas que a gente teve durante esse ano mesmo de 2026, o Ibovespa acumulando já uma alta de 16% em praticamente um mês, se dá grande parte por capital estrangeiro que está entrando na Bolsa do Brasil, quebrando barreiras em cima de barreiras e agora estando muito perto da gente atingir os que a gente não achava que ia atingir tão cedo, os 200 mil pontos. Isso não é um movimento ímpar apenas da Bolsa do Brasil. Nós temos os países emergentes também com uma subida da bolsa bem expressiva. O que aconteceu é que o mundo olhou para a bolsa brasileira, viu que as empresas estavam lucrando bastante. Então a gente tem empresas que estão lucrando 30, 40% a mais, mas que o valor das ações não acompanharam. Teve ações que caíram, ações que não subiram na mesma medida. Então o estrangeiro vê isso como uma grande oportunidade de ganhar um dinheiro. Enquanto isso, nos Estados Unidos, por exemplo, o cenário já foi bem diferente. Os investidores americanos estão reduzindo suas exposições nas ações de lá. E para onde que está indo todo esse dinheiro? Afinal, a bolsa americana é a maior do mundo. Bom, como eu disse, principalmente esse dinheiro está migrando para os mercados emergentes. A gente também acompanhou as notícias de metais preciosos, o ouro se tornando o ativo mais valioso do planeta, a prata também acompanhando muito essa subida, o que nos mostra uma incerteza muito grande no dólar. A gente já viu muitos gráficos que mostram essa valorização dos metais preciosos antecedendo grandes crises, então isso também aumenta o medo das pessoas nos investimentos, principalmente na bolsa americana, e acabou também migrando para nossa bolsa aqui do Brasil. Agora, voltando a olhar aqui para dentro, o mercado já começou a se antecipar desse ciclo de corte dos juros, que com certeza já vai começar agora em março. Isso vai impactar diretamente as ações, porque com os juros menor torna menos atrativo deixar o dinheiro em renda fixa e esse dinheiro migra para as ações. A gente já tá vendo esse movimento porque o mercado ele sempre vai tentar se antecipar. Principalmente os fundos imobiliários e também o IFIX foi um dos índices que mais se valorizaram. O IFIX é o índice dos fundos imobiliários, como o Ibovespa é das ações. Então se o IFIX sobe, significa que o mercado de fundos imobiliários também está se valorizando. Os fundos imobiliários são uma belíssima opção se você quer renda fixa. Eles te dão uma renda todos os meses que cai no saldo da sua conta, descontado já de imposto. Na verdade, não tem imposto de renda sobre os dividendos de fundos imobiliários e agora estão também com uma rentabilidade muito próxima da Selic. Se você quer ver um vídeo sobre um fundo imobiliário específico que eu estou investindo, que eu vou te mostrar nesse vídeo também, você pode acessar esse card aqui em cima ou esperar até o final do vídeo que também vai estar como recomendação para você. Como eu disse, o IFIX ele fechou janeiro com uma alta de 2,27%. Em apenas um mês, isso é uma alta bem expressiva para um índice que não vinha tendo grandes evoluções durante esses últimos anos. Bom, mas agora vamos para a parte legal. Eu quero te mostrar todas as ações que eu comprei, todo o movimento e todo o raciocínio que eu fiz essa semana. Um bônus, eu vou te passar o que para mim seria o preço teto a se pagar em cada uma dessas ações. Um exemplo, se tem uma ação que está custando R$20, com essa fórmula que a gente usa para calcular o preço teto, nos deu um valor de 21, isso pode significar para você que ela está barata, porque ela está abaixo do preço teto. Porém, é óbvio, isso não é uma garantia que você vai ganhar dinheiro, até mesmo porque os lucros das empresas são previsíveis até uma parte. Pode acontecer muita coisa durante o ano para uma empresa que despenque o lucro dela ou que aumente muito o lucro dela. E lembrando que isso não é uma recomendação. Bom, aqui você pode ver na tela do meu computador uma empresa do setor de varejo, porém de telecomunicação. Um exemplo conhecido dessa empresa é a marca Trocafy, que faz vendas de celulares seminovos no varejo físico de celulares. Ou agora, olhando para alguns dos indicadores dela, a gente tem que nos últimos 12 meses ela se valorizou 52%. A gente nota alguns picos de valorização e depois de queda, então dá para ver que os investidores não quiseram pagar esse preço, né? E a gente tem um dividend yield dessa empresa 14,5%. Alguns dos indicadores de preço também que indicam possivelmente ainda estar barata, mesmo depois de toda essa subida, é um PL muito baixo de 2 e um P sobre VP de 45. Isso significa que para cada R$1 da empresa em si, o valor patrimonial dela, você estaria pagando 45 centavos. É como se ela valesse R$1, você pagaria 45 centavos por ela. Porém, como uma forma de você se basear se realmente está muito baixo, você precisa ver a média da empresa. A gente vê que a média da empresa é esses valores
valores baixos mesmo, a gente vê a média do setor também não muito alta. Vendo a média do PL da empresa, nós temos aqui um valor atual de 2,15, porém a média de 4,25. Então, assim, ela está abaixo da média, ela está bem abaixo do valor médio do setor. Você pode ver que ela tem um ROI muito elevado. Significa que ela consegue rentabilizar muito bem o capital dela e os investimentos que ela faz. É uma empresa de dividendo, querendo ou não, ela paga altos dividendos. A gente vê que o dividend yield médio dos 5 anos foi de 22%. Isso é muito alto. Isso garante que os dividendos serão altos? Não, isso não garante. Porém, agora a gente vai usar uma fórmula para calcular o preço teto dela de uma fórmula que se chama método de Bazin. Aqui nós vamos buscar o dividendo pago por essa empresa, uma média, para ser o mais pé no chão. Eu não vou pegar esse valor muito alto de 2,37, porque a gente viu que não é uma coisa que acontece, não foi recorrente. Tivemos em 2021 76 centavos, em 2022 tivemos 92 centavos, 48 centavos em 2023 e depois voltou para 74 centavos. Bom, então fazendo uma projeção conservadora, vamos adotar mais ou menos esse parâmetro de 74 centavos. Lembrando, isso é o quanto de dividendo a empresa distribuiu durante o ano referente a uma ação. Bom, então na calculadora a gente fazendo 74 centavos dividido a 0,06, que é um dividendo esperado que você tem que ter nas suas projeções para as ações, assim nós chegamos a um preço teto de 12. Porém, por ser uma empresa que distribui mais dividendo, então uma empresa que distribui 14%, a gente pode fazer uma projeção um pouco diferente. Em vez de 0,6, a gente usar uma projeção de 0,8, por exemplo, para tentar ser o mais conservador possível no valor final de preço teto que a gente pode chegar nessa empresa. Ela está aparentemente bem descontada. Se você imaginar que um preço teto nela, um valor justo, seria de 12 e ela está 8, você tem uma margem ainda de 50% de valorização. Então, fazendo uma projeção de dividendo esperado de 8%, nós chegamos no valor de 9,25. Esse seria o preço mais baixo dentro desse método de calcular o preço justo dessa ação. Então, mesmo assim, ainda possui uma margem de compra, mesmo estando a R$8, você pode ver que até chegar a 9,25 você tem ainda uma margem até chegar a esse preço que seria ainda aceitável de você pagar. Bom, partindo para a nossa segunda empresa, a gente tem aqui a Klabin, a um preço de R$3,84, um dividend yield também de mais ou menos 8%, um PL de 13, um P sobre VP de 2,35. Que comparando ao histórico da empresa, a gente tem uma média de P sobre VP de 4,1, então a gente vê um desconto nesse P sobre VP, né? A gente tem um valor bem abaixo. O ROI da empresa continua alto. Klabin é uma empresa de produção também de papel, celulose, de papelão também, de embalagens. Então aqui a gente pode ver materiais básicos, madeira e papel, produção de papéis e embalagens. Aqui a gente vê que teve uma média dos últimos 5 anos de dividend yield de 5%. Então nessa empresa a gente adotaria aí um dividendo esperado de 6%. Então, em dividendos pagos, a gente pode pegar aqui os valores brutos. Você vê que tem uma variação bem grande, né? A gente tem até de 10%, de 10 centavos por cada ação, 7 centavos. Nesses últimos anos ela entregou bons resultados. Então, a gente tem 30, 27, 27. E como nesses últimos anos teve essa distribuição, manteve, vamos adotar aqui, da mais baixa, de 27, vamos adotar 25 centavos. Então, fazendo a conta de 25 centavos por ação, dividido a um retorno esperado de mais ou menos 6%, a gente tem aqui um preço justo por ela de 4,16. Então aqui é um preço de 3,84, ainda teria uma pequena margem, bem pequena, mas ainda tem, de mais ou menos 10% de margem para você poder investir nessa empresa. Essa é uma das empresas que eu ainda também estou comprando, essa semana eu já comprei. E o terceiro ativo que eu estou comprando bastante esse ano, porque esse ano eu pretendo ter uma renda mensal muito maior, então não só investir visando valorização das ações, mas eu também quero uma renda todo mês caindo ali para eu poder pegar esse dinheiro e comprar as ações com os próprios dividendos, que é algo muito interessante que eu posso estar trazendo também em um próximo vídeo, ensinando você a como saber o quanto você tem que investir em determinado ativo, então por exemplo um fundo imobiliário, para que esse fundo, com os rendimentos dele, dependendo da quantidade de ações que você vai ter desse fundo, só com os rendimentos ele já seja capaz de te comprar uma ação nova, que é o que a gente chama de efeito bola de neve. Então, por exemplo, você chegar a um valor de 200 ações, por exemplo, e essas 200 ações te dão um rendimento de poder comprar uma ação só com os rendimentos. Então, você para de comprar praticamente porque os rendimentos já fazem isso por você. Esse é um fundo imobiliário aqui que eu já tratei no último vídeo, um fundo imobiliário do setor logístico. Temos um dividend yield aí de mais ou menos 12%, que é bem atrativo para um fundo imobiliário. É um valor aceitável, um valor bom. E é um fundo que está pagando mais ou menos aí 10 centavos por cota por mês. Então aqui nós temos uma projeção do yield de 12 meses de 1,21. Então a gente vai usar 1,21
que é o quanto ele distribuiu nesses últimos 12 meses, e dividir por um yield desejado aí de pelo menos 8% ao ano. Assim a gente chegaria num preço teto de R$ 15. Ou seja, se esse fundo está a R$ 10 agora, R$ 9,98, e o preço teto dele projetado por esse método, né, para eu me basear, ainda teria uma margem de 50% de valorização. É claro que não é exatamente assim que funcionam as coisas, não significa que isso vai acontecer. É bem difícil um ativo subir assim 50% em pouco tempo, né, ainda mais nos fundos imobiliários, mas isso pode te ajudar a entender se ele está barato. Mesmo se tivesse um pouco menos, se tivesse na casa dos R$ 12, se você alterar um pouco os valores, chega a isso de R$ 12. Claro, nesse método, dificilmente você adota 12% esperado, porque também você tem que contar que o ativo vai se valorizar. Na verdade, com esse método se usa muito mais uma porcentagem de um yield esperado de 6% ao ano. Nesse fundo imobiliário, eu quero chegar ao valor de mais ou menos 10% da minha carteira, porque eu quero aumentar essa minha renda todo mês, né? Eu quero trocar um pouco daquela renda fixa, que com certeza vai começar a diminuir. As projeções são que para esse ano termine em 12%, então para mim seria mais vantajoso ter esse dinheiro em fundos imobiliários. Bom, os movimentos dessa semana foram esses, e o importante você ver nesse vídeo é que ainda tem oportunidade de investimentos em ações. Mesmo ela já tendo subido tanto quanto subiu, a gente vê o Ibovespa tendo subido demais, algumas ações que valorizaram 60%, eu tenho ações na minha carteira que valorizaram 80%, e que algumas dessas, mesmo depois de muita subida, ainda podem apresentar uma janela de oportunidade. Você não pode sair comprando o que está na boca do povo, o que as pessoas estão mais falando, porque justamente essas são as que provavelmente já estão precificadas e já estão no seu preço máximo. Com os próximos movimentos agora dessa semana, eu te trago mais novidades que nós possamos fazer aí bons investimentos durante essa semana. Bom, por esse vídeo é isso. Se você achou que te agregou, considere aí se inscrever no canal e acompanhar todo o conteúdo que eu vou trazer referente à economia, finanças e os nossos investimentos. Por esse vídeo é isso e te espero no próximo vídeo.